nesse quadro, A Vida Pitoresca de Lamartine Babo, estaremos recebendo o cantor, jornalista, pesquisador Pedro Paulo Malta. Salve, Pedro! Tudo bem, Ana? Como é que você está? Tudo ótimo. O Pedro fez um trabalho que eu gostei muito em 2005, eu acho, na Lamartiníada, junto com o Alfredo Del Penha e o Pedro Miranda, né? Que virou um disco que eles fazem várias músicas do Lamartine nesse trabalho, e também foi um responsável por essa nova edição aqui, né, do Tralalá, que é essa biografia incrível do Suetônio, né, que nessa nova edição, né, triplicou de tamanho, e graças aí ao Pedro, essa edição existe e está disponível para que a gente possa acessar e conhecer um pouco mais desse compositor, desse artista, né? Ele não era só compositor, desse artista que eu acho um gênio realmente da nossa cultura popular. E o Pedro, além de tudo, nos ajudou muito no Tralalá, contribuiu muito para a nossa pesquisa, para que a gente pudesse fazer um musical que pudesse representar bem esse artista. Então, desde já, agradeço muito pela sua contribuição e pela sua disponibilidade de estar aqui conversando mais um pouquinho com a gente. Tá? É um grande prazer estar conversando aí com você. E é isso. Cadê esse bonequinho? O prazer é meu, Ana. Assim, tudo que diz respeito assim ao Lamartine Babo é sempre um prazer assim enorme. É um cara assim que eu conheci. As primeiras referências ao Lamartine, para mim, foram feitas pela minha avó, que foi cantora do rádio. A minha avó cantou na Rádio Nacional. A minha avó era de 1921, estaria fazendo 100 anos agora em novembro, dia 12. E a minha avó, muito jovem, fez um teste na Rádio Nacional e foi aprovada para cantar em inglês. Minha avó não falava inglês. E se meteu a cantar em inglês. Ela cantava jazz, assim, o repertório, a parte americana, foxtrot, jazz e tudo, era ela que cantava. O nome dela na carteira de identidade era Gilce, mas ela usava um pseudônimo, usava um nome artístico de Rose Lee. E ela cantava esse repertório americano, e ela contava, inclusive, que assim, a Rádio Nacional, o edifício à noite, né, fica ali na Praça 15, né? Aliás, perdão, na Praça Mauá. O edifício à noite fica na Praça Mauá, e era muito comum no auditório da Rádio Nacional e, assim, ter uma parte da plateia que era de marinheiros estrangeiros, né? Então acabava a apresentação dela, os americanos iam em volta dela para puxar assunto. Olha. Ela toda bonitinha, né? Com 16, 17 anos, 1937, né? 38. Aí eles cercavam a minha avó e a minha avó não conseguia conversar, porque ela não falava inglês, mas ela cantava em inglês. Então assim, a minha avó foi amiga de alguns desses figurões do rádio, né? Então, assim, a primeira referência que eu tive, assim, por exemplo, de nomes como Radamés Inátali, como Paulo Tapajós, Ari Barroso, foi através dela, mas ela era amiga mesmo do Lamartine. Então, assim, a primeira... Desde muito criança que eu escuto falar dele, assim, mesmo antes de gostar de música brasileira, né? De samba, de marchinha, do jeito que eu gosto, eu já ouvia falar do Lamartine, que era um cara muito espirituoso, que era um cara que adorava trocadilhos, né? Minha avó era Rose Lee, então toda vez que ele encontrava ela no elevador do edifício à noite, era isso. Rose, li um artigo sobre você no jornal de ontem. Era o tempo todo, né? Eu tenho essa impressão de que o Lamartine era uma usina de criatividade o tempo todo, né? Uma usina de criatividade, de olhares, assim, especialmente sobre os costumes, né? Os costumes das pessoas, das moças, dos rapazes.
Você me falou uma coisa um dia que a gente esteve aqui, que está aqui em casa, e você me falou uma coisa que eu gravei muito, e até para mim representa muito essa foto que está aqui, que eu coloquei dele, ele andando nas ruas do Rio, né? Porque eu acho que ele era isso, ele era um artista, um cara que estava no meio do povo. Então, por isso que a obra dele retrata muito isso, esse cotidiano, né? Total, né? O Lamartine, ele faz parte, assim, dessa... Lamartine é de uma família branca, filho de um comerciante de cigarros, nascido no centro da cidade, uma família que teve o pai e a mãe, tiveram muitos filhos, mas só vingaram 3. Né? Ele era o caçulinha e ficou todo mundo surpreso dele ter vingado. Então, assim, vingou, porque morreram 8. Eram 11, morreram 8, de repente veio o último, e aí, provavelmente, quando já estavam pegando as velas para acender, esse viveu. E era ele, né? Então, assim, um filho de uma família pobre ou uma família de classe média baixa, do centro da cidade, naquele momento em que o Rio de Janeiro se afrancesava. Assim, o Rio de Janeiro tinha aquela coisa do Pereira Passos, e o Lamartine, inclusive, é de 1904, né? Mais ou menos na mesma época da construção da Avenida Rio Branco, que é o marco desse Rio de Janeiro civilizado, né? Esse Rio de Janeiro, o novo Rio de Janeiro do século XX, dos homens de chapéu, das mulheres de vestido. E o Lamartine era um morador dali, de perto, que não era, enfim, desse meio chique, né? Dessa boa sociedade, entre aspas. Hoje seria a sociedade dos cidadãos de bem. Então, o Lamartine era o cara que observava, foi aquele menino que desde sempre tinha aquele olhar para os costumes, para exatamente esse homem de chapeuzinho aí que é ele, né? Mas na verdade, assim, ele primeiro via essa cidade em transformação, essa cidade em civilização se formando na frente dele, né? Aliás, não só ele, né? Ari Barroso também era filho de uma classe média, enfim, mais remediada, talvez, do que o Lamartine, vindo de Minas Gerais. Aliás, o Ari Barroso era da mesma cidade da minha avó. A minha avó, que era da mesma cidade do Ari Barroso. Noel Rosa é um outro filho da classe média baixa, que também é dessa mesma época. Um pouco mais para frente, o Mário Lago. Então, você tem alguns caras que vão crescer e observar essa cidade em transformação com esse olhar crítico, né? Mas eu acho que, assim, de todos esses, eu acho que o olhar de chargista, permanentemente de chargista, é o Lamartine. É claro que você tem charge na obra do Noel, na obra do Ari, o Nastra, né? Fazia charge mesmo, né? E fazia charge também das letras. Exatamente. Mas o Lalá é um chargista perfeito, né? E eu acho que ele fez isso como ninguém, assim, não só nas músicas, como no que ele escreveu, nos programas de rádio. Era um craque. Mas a família, você estava falando da família dele, a família dele também gostava muito de música, né? E despertou isso nele, né? O pai levava ele para ouvir música. Tem uma história que eu gosto muito dele, que diz que ele... Até a gente botou isso na peça, que ele saía para comprar pão, a mãe mandava ele comprar pão, e ele ficava encantado com as bandinhas que tinha na rua, ia seguindo as bandinhas e só trazia o pão no dia seguinte. Né? Então ele realmente despertou esse gosto pela música muito cedo, né? E a família também gostava. Então... E aí, exatamente, e aí tem essa... ele vai desde sempre se relacionar com essa cidade, se relacionar com os costumes dessa cidade, se relacionar com as referências estrangeiras que chegam na cidade, porque hoje em dia é muito fácil, né? A gente está aqui conversando por uma tela, e a gente, a qualquer hora, a gente pode ter uma imagem ao vivo de um sujeito que está numa esquina de Paris, ou de um camarada que está agora, por exemplo,
São 6h20. Então, 6h20 no Japão. Se a gente quiser, a gente vê agora como é que está o Japão, como é que está Tóquio, às 6h20 da manhã. Mas naquela época você calcula, né? Essas referências que vinham de fora, elas vinham com a literatura e elas vinham mais recentemente assim com o cinema, né? Você tinha... era o jeito de ver o mundo, né? Quando vinha o cinema. Então, Lamartine ia às salas de cinema com o pai, e ele vai manter esse costume de ir ao cinema. Inclusive, tem um desses cinemas que ele frequenta que ele consegue ganhar uma permanente, né? Ele ganha tipo um passe permanente para entrar num desses cinemas, de tanto que ele ia. Serrador, né? Provavelmente, o Quarteirão do Serrador, que era... Pois é. Né? E era isso, né? Era o jeito de ver o mundo, de ver os costumes. Ele vai até fazer, assim, você falou do Lamartinidas, uma das músicas que eu mais gosto, assim, que a gente gravou, é Janete. Janete é uma marchinha, né? E é uma marchinha feita em cima do cinema, são personagens do cinema. Janete é Janete McDowell ou McDonald? Não sei, é um Mac desses. E aí e é o Maurice Chevalier. Então, assim, o Maurice Chevalier é o galã, a Janete é a mocinha. E aí tem um outro desse filme, tem a participação de um tenor da época que se chamava Yankee Epura. Aí o Lalá fez Janete, 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 chega de fita. Fita quer dizer o cinema. Chega de fita, venha me ver. Eu sou também do time do Maurício Janete, Maurício Chevalier. Janete, 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 chega de fita, venha me ver. Eu sou também do time do Maurício Janete, Maurício Chevalier. A minha voz é igual a do que é pura, francamente eu não sei não. Depende muito da temperatura ou de uns resfriados no pulmão, coração. Acho que é isso, Janete, 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 chega. É demais, né? Ele realmente... Era genial. Agora, engraçado, você falou essa questão, né, de que hoje em dia a gente tem essa possibilidade que a gente nem para pensar, porque já é tão natural, né? Você pode, agora, estar aqui e ver uma imagem do Japão, essa coisa toda. E aí eu lembrei de uma história que eu acho genial também, que é a questão das fotos, né? Hoje em dia todo mundo tira foto o tempo inteiro, né? Cada um tem um celular. E a gente não tem noção de que antigamente a coisa da carta era... as pessoas mandavam cartas, as pessoas tiravam foto, e a foto era um negócio muito, muito difícil de ter, né? Não era assim, né? Você chegava lá e imprimia, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. E aí eu queria que você contasse aquela história da Serra da Boa Esperança, né? Que tinha uma fã que se correspondia com Lalá. Como é que era isso? Pois é, essa história é uma história curiosa, né? E aí, assim, acho que vale também um preâmbulo importante, que é o seguinte: nessa época, quer dizer, até o surgimento da televisão e até a popularização da televisão, você só tinha duas maneiras de ver os artistas. Você via os artistas no cinema, quer dizer, a partir de um certo momento, se não me engano, no fim da década de 20, começo da década de 30, começa a haver um tipo de filme musical, né? Quer dizer, eram filmes que aconteciam regularmente, o enredo era muito fraco, muito fino, assim, não tinha realmente um roteiro, tinha uma historinha, e aquilo tudo era um pretexto para mostrar os artistas cantando os lançamentos do ano. Então, assim, uma das maneiras de ver aquele artista do rádio, que você só ouvia no rádio, era ir ao cinema. A outra maneira era comprar as revistas. Enfim, eventualmente, quando tinha fotos dos artistas, você via a cara do artista. Então, tinha um fetiche pela foto, assim, por ter a foto do artista e colecionar fotos dos artistas, né? E aí a gente chega a essa história de Serra da Boa Esperança, que é uma história sensacional. Serra da Boa Esperança
é um samba-canção de 1937, né? E aí o Lamartine, ele fez uma viagem ao interior de Minas Gerais, né? Uma cidadezinha chamada Dores, da Boa Esperança, para conhecer essa fã com quem ele trocava cartas há algum tempo, né? Ele, enfim, tinha esse negócio da correspondência, de mandar cartas para a emissora de rádio. No caso, se não me engano, nessa época era a Rádio Nacional já, onde estava o Lamartine. Ele já tinha sido da Mayrink Veiga. Então, assim, ele trocava cartas e tinha uma correspondente especial que era Nair Pimenta. Nair Pimenta de Oliveira, ele trocava cartas com ele e ele foi se interessando por Nair Pimenta até que, enfim, ele foi à cidade de Boa Esperança, viajou um dia inteiro de trem, né? E aí chegou lá e descobriu que Nair Pimenta, na verdade, era um dentista chamado Carlos Alves Neto. E ele não tinha assim, qualquer interesse amoroso, até onde se sabe, no Lamartine. Ele era só um colecionador de fotos. Então, assim, ele queria fisgar a atenção do Lamartine para poder, enfim, conseguir fotos. Só que o Lamartine se empolgou com essa história e foi para a cidade, né? E esse cara estava se correspondendo e tinha colocado o nome da sobrinha. Então, a tal da Nair era sobrinha do doutor Carlos Alves Neto. E aí, nos versos de Serra da Boa Esperança, ele faz, enfim, um pouco sobre essa história e um pouco sobre o lugar, né? Uma história de amor, mas lá pelo meio da letra ele coloca, né? Nós, os poetas, erramos porque rimamos também os nossos olhos nos olhos de alguém que não vem. Quer dizer, ele foi lá em busca. No refrão tem Serra da Boa Esperança, esperança que encerra, né? A esperança acabou, né? Exatamente. Aí ele chegou, não tinha Nair, tinha um dentista que colecionava fotos. Então, assim, é uma história boa, né? Uma das muitas histórias boas do Lalá. É verdade. É uma história muito boa, né? E eu gosto muito de saber a história das músicas, né? O porquê que ele compôs cada música, assim. Tem sempre uma coisa por trás, né? Tem uma outra, Ana, sensacional, que ele faz com o Noel, uma parceria dele com o Noel, que é o Voronoff. O Voronoff... Pois é, aí isso é que eu acho sensacional desses caras, assim, especialmente o Lamartine, que se você pegar a obra de um cara desses e destrinchar, você consegue fazer uma reportagem da época, sabe? Você consegue vários retratos da época, você conhece vários personagens da época. Então tinha esse personagem que era um médico. Médico russo, né? Médico russo, meio charlatão, assim, meio cloroquina, que era um médico que vinha fazendo os experimentos na Europa de enxertar órgão de bicho nas pessoas. E dizia que isso dizia que isso rejuvenescia. Então, assim, Voronoff é uma crônica disso, né? Eu não saberia cantar agora, não lembro de cor, assim, mas assim... Pode ser bem forte, ser um taco, ser bem ágil como um bode e ter alma de macaco, a velhice na cidade... Canta em coro. Tem coro a nova estrofe, já se sente a mocidade que lhe trouxe o Voronoff. Voronoff, numa grande operação, faz das tripas coração. Eu até coloquei essa música, a gente botou aqui na rede social, e eu fiquei me perguntando também, se fosse hoje em dia, as pessoas fazem tanta... A gente olha para trás e fala, quem que vai botar glândula de macaco para rejuvenescer? Mas tem tanta gente que faz tanta loucura para rejuvenescer que eu duvido que se alguém falasse hoje que isso rejuvenescesse, não tinha uns candidatos aí. Ana, a bobagem não tem limites. Então, assim, o festival de bobagens e de atrocidade não tem limite. Então, assim, isso
é um manancial de ideias para esses cronistas, né? Tipo Lamartine, tipo Noel. Eu acho que, assim, inclusive, as marchinhas, as marchas, elas são muito isso, né? Elas são esse pequeno fotograma, né? Esse olhar do cronista, do chargista, que pega uma situação e faz isso, né? O cara tem essa sacada de faz das tripas coração, que é uma expressão, né? Já existe, corrente, e ele dá um outro sentido para essa expressão e traz esse personagem para a marchinha de carnaval, né? Para marchinha, assim, não especificamente carnaval. Eu acho que essa marchinha não era de carnaval, era de meio de ano, mas assim, transforma essa crônica em música, né? A marchinha é muito isso, né? Até no espetáculo, né, no Tralalá, que agora estamos virando websérie, a gente tem o personagem Seu Voronoff, né, que também é um médico, mas é um médico de bonecas. Né? A gente brincou com isso também um pouco, porque era isso, né? E a gente até faz uma coisa, ele bota o nariz de um bicho no nariz do outro, faz essa brincadeira também, né? De misturar os bichos um pouco. E aí tem uma coisa que eu queria falar também, a gente falou de nome de personagem, né? Tem um nome um dos personagens do nosso Tralalá, que é em homenagem ao Pedro também. E aí tinha a gente... Tem algumas homenagens, assim, escondidinhas, né? A Tina, foi a Tina Pereira, que foi quem me apresentou a obra do Lamartine, que eu também quis homenagear. E você sabe, o Armando Boaventura, que é outro personagem do Tralalá, também é um personagem da história do Lamartine, porque ele tinha aquele programa de rádio chamado Canção do Dia, que todo dia ele fazia uma paródia com algum evento do dia, e ele falava que ele acreditava, né, que os nomes tinham muito a ver com a sorte que a pessoa tinha na vida, aquele nome. E aí esse cara, que chamava Armando Boaventura, ele era muito sortudo, né? E ele chegou aqui, realmente, ele conta essa história que o cara chegou e ele jogou, acho que era uma coisa de cavalo, um grande prêmio que teve no Brasil de cavalo, e esse cara ganhou, ele ganhou não só o dinheiro para pagar o hotel dele, mas como para comprar vários hotéis, segundo Lamartine. Então... Esse é um olhar muito lamartinesco, né? O cara olhar para os nomes e ver o nome... E ver realmente um predestinado, né? Num sujeito chamado Armando Boaventura, é muito bom, né? Isso é o olhar do Lamartine, isso é a cara dele, né? Eu até me lembro uma música que tem dele, aquela Infelizmente, né? Que ele fala assim: conheço um cara que tem sorte até comendo, frequenta um China bem ali na rua 7. Um dia desses, vejam só caso estupendo, achou um relógio na barriga de um croquete. Infelizmente, eu almoço em casa. É isso, né? Muito lá. Essa estrofe era minha, no Sassaricando. Essa é a segunda estrofe no musical Sassaricando, assim, que eu tive a sorte, a honra de participar. É muito legal. Tinha um número que era o Infelizmente, e essa estrofe era minha, era a segunda, eu adorava, e assim, é engraçado, né, esse negócio de achou um relógio na barriga do croquete, e quem adora esse verso também é a Mônica Salmazo. E aí depois, né, não sei se você já viu essa série que ela faz, chamada O de Casas. Maravilhosa. Pois é, e aí ela me chamou, ela chamou o Pedro Miranda e o Alfredo Del Penho para a gente fazer o Infelizmente. Ah, que ótimo. E aí ela falou assim, mas a única condição é o seguinte, a estrofe do croquete é minha. Então tá lá, infelizmente a do croquete é dela e a gente se distribuiu pelas outras. Eu gostava muito, a gente cantava também lá nos flautistas, e eu lembro que eu dançava, tinha 10 anos, 11 anos, eu dançava sapateado. A Tina descobriu que eu dançava. E eu dançava nessa música, gente. Era muito divertido. Assim, eu acho que é uma sorte muito grande esse grupo, né? Os flautistas da ProArte, assim. É um trabalho, assim, que assim, eu acho muito imprescindível, assim. Por isso que eu acho tão importante esse trabalho também aqui, da gente estar falando do Lamartine, estar mostrando para as crianças e para os adultos também, esse personagem tão importante que a gente às vezes só ouve no carnaval, né? Deixa eu fazer uma parte, assim. Eu não conheci pessoalmente a Tina.
mas, assim, é tão incrível, assim, porque é tão incrível. Eu ontem cruzei meu caminho e tive esse pensamento, assim, que eu vou falar agora para você, assim, de admiração por ela, porque, assim, é tanta gente, né? A pessoa foi uma semeadora de música, assim, e de músicos, e, e as crias dela, né? Essas crias, assim, feito você, são pessoas muito apaixonadas, né? Bebel, Nicioli, enfim, Alice, todo aquele universo. E aí, ontem, por exemplo, eu estava vendo uma live no Instagram a propósito do Pixinguinha. Porque o Pixinguinha agora teve um mural inaugurado na Lapa, a lateral do prédio do MIS. Lateral de um prédio, é um mural de 15 metros por 10, com fundo roxo. Ficou um arraso, assim. A paisagem da Lapa tem um Pixinguinha gigante. Que massa! E aí eles fizeram uma live. Esse mural é parte de um projeto chamado Negro Muro, que pinta personalidades negras, enfim, nas paredes da cidade e geralmente não sempre, ligados a um território que tem a ver com a trajetória desse personagem, né? Então, o Pixinguinha, por exemplo, o primeiro trabalho dele foi na Lapa, numa choperia da Lapa. Então, assim, tá ele lá enorme, mas enfim, nessa live a atração musical era o Cisão. Uhum. E ele falou assim, em primeiro lugar, eu queria falar da importância, assim, quem me apresentou Pixinguinha foi a Tina Pereira. Eu falei, cacete, que coisa, que axé, né? Que poder, assim, multiplicador e semeador da Tina. Lembrei de você, lembrei de toda essa galera, assim, desse universo Laranjeiras, que é o meu bairro, e a energia dessa pessoa, que infelizmente não está mais, assim, fisicamente presente, mas, assim, está presente na energia de tanta gente, né? Muito legal e admirável, né? Era uma pessoa que realmente tudo que eu fazia na vida eu me reportava a ela e ela realmente era uma referência para muita gente que a gente conhece aí, que está levando. E independente da pessoa ter se tornado músico ou não, eu tenho amigas que a gente tinha um quarteto da ProArte, né, dos flautistas, e são minhas amigas, elas não seguiram o caminho da música, mas tenho certeza que a vivência que a gente teve lá fez muita diferença na vida delas, independente da profissão que elas seguiram. Porque a gente tinha a oportunidade não só de conviver com aquela história, né? Ela fazia questão de trazer a história do compositor, de saber o que a gente estava cantando e tal, e também da gente ter vivências muito ricas, assim. Tinha uma preocupação com a educação que eu hoje em dia que eu consigo enxergar, né? Quando a gente é criança, a gente não tem essa noção. Quando a gente olha de fora, a gente fala, caramba, né? Que bacana que era a gente, às vezes, tocar em Paraty, e ficar na casa de um pescador que também era... A filha também tocava flauta, que a Tina ia lá e ensinava flauta em Paraty para ele, e a gente tinha essa vivência de ficar um dia na casa do pescador e saber um pouco daquela vida, de ir para Maracangalha. Eu já fui a Maracangalha, acredite se quiser. Os flautistas, acho que nem o Dorival Caymmi foi a Maracangalha, mas a gente foi. E a gente foi cantar em Maracangalha, que eu lembro que foi uma das maiores emoções que a gente teve, assim, a gente cantou, a cidade só tem uma praça em formato de violão, por conta do Caymmi, e tinha uma igreja onde a gente cantou, e foi legal. Muito emocionante. Então, tem momentos muito emocionantes dessa nossa história aí, com a Tina e com a Cláudia também, né? A Cláudia também, né, era a grande responsável, a Cláudia Ernest Dias, disso tudo, junto com a Tina, era a dupla. Isso bota a gente para pensar em como a morte pode ser relativa, né? Pois é. De como que a morte física é um fato, mas assim, de como que a pessoa, a energia dessa pessoa segue, né? Tem que plantar, né? Agora, se você tiver plantado, essa energia vai, né? Vai junto. Legal. E agora deixa eu te perguntar,
eu queria falar um pouco de uma coisa que eu acho assim, aquela polêmica que todo mundo pergunta, do Teu Cabelo Não Nega, né? Que é uma das músicas talvez mais conhecidas dele e que já teve uma polêmica antes mesmo de, né? De tudo. Conta um pouquinho dessa polêmica. O Teu Cabelo Não Nega é a música mais conhecida dele, né? É assim, é o maior sucesso dele. É uma marcha assim que a introdução, quando toca, a gente já entende que é carnaval, né? A introdução do Pixinguinha. Pois é, e aí assim é uma música com duas mega tretas, né? A primeira treta é uma treta de quando ela nasceu, né? Teu Cabelo Não Nega foi o maior sucesso do Carnaval de 32. Ganhou, inclusive, o concurso. Naquela época tinha um concurso da Prefeitura do Rio, a Prefeitura do Distrito Federal fazia um concurso de músicas de carnaval e dava prêmios para sambas e para marchinhas, né? Esse ano o concurso foi realizado no Fluminense, e ironicamente no Fluminense, porque assim, o futebol era um esporte de elite e dentro da elite o Fluminense era a elite da elite, né? Era o clube que, assim, num certo momento, os jogadores negros usavam pó de arroz para ficar mais clarinhos. Por isso que tem aquela história, né, do pó de arroz. Né? Por isso o apelido do clube é pó de arroz e tal, enfim. Então o futebol era um esporte de elite e dentro da elite não havia mais creme do que o Fluminense. E o Fluminense, enfim, tem um salão lindo, né? O clube pertencia à família Guinle, que é a família milionária, dona do Copacabana Palace, e que dirigiu o Fluminense por muito tempo. Então tem aquele palácio lindo e ali foram realizados bailes assim antológicos. Então o concurso de música de carnaval de 32 foi feito ali e foi vencido, o troféu de marchinha foi para O Teu Cabelo Não Nega. Pois bem, quando estourou o sucesso de O Teu Cabelo Não Nega, né? O que aconteceu? Veio uma reclamação do Recife, né? Que, na verdade, aquele refrão já existia. Aquele refrão era o refrão de um frevo que tinha sido lançado lá com o nome de Mulata, assinado pelos irmãos Valença. E realmente era esse refrão exato. O Lamartine tinha carta branca da gravadora dele, a Vitor, para, nesses discos que vinham produzidos por outras praças que não o Rio de Janeiro, ele tinha carta branca para pegar algumas músicas e transformar, aproveitar um pedaço e transformar e fazer uma outra coisa em cima, né? E aí, enfim, o que se conta é que ele pegou esse refrão, que é: o teu cabelo não nega mulata, porque és mulata da cor, mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor. Ele pegou exatamente esse refrão e fez as segundas. A segunda parte: tens um sabor bem do Brasil, tens alma cor de anil, mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. Porra, que melodia, né? Que absurdo, né? É linda a segunda parte, é muito mais bonita até do que a primeira. E depois ele faz outras letras para essa melodia, né? E aí ele fez isso e o disco saiu, no selo do disco, saiu Teu Cabelo Não Nega, Motivo do Norte, arranjo L. Babo, né? E aí, arranjo L. Babo. Então, assim, isso pegou mal, isso não foi, enfim, eles reclamaram, exigiram e conseguiram entrar na parceria, e com razão, com toda razão, né? Então, assim, ficou para a história como parceria de Lamartine Babo com Irmãos Valença, O Teu Cabelo Não Nega. A primeira parte foi esse motivo
que veio de lá, quer dizer, foi essa composição, esse refrão que veio do Recife, e as segundas feitas pelo Lala. A Treta 2 é uma treta contemporânea, né? E aí, assim, isso é um sinal dos tempos de hoje, né? Por conta do verso, mas como a cor não pega, mulata, mulata eu quero teu amor. Já houve quem tentasse dar uma amaciada nesse verso, né? Dizer que a cor não pega, na verdade, que não pega mal, que não... esse não pega não tem o sentido que a gente entende, o primeiro sentido, que é o sentido contagioso, né? Mas, assim, para mim não tem salvação. Para mim não tem releitura que salve isso. É um retrato do tempo, um retrato daquele tempo, um retrato de um silenciamento da época, um silenciamento que, assim, o oprimido não tinha a voz que tem hoje, que felizmente hoje tem, e tem o direito de dizer o que pensa, e quando se sente, quando pisa no calo, né? Vou falar em Joanete, que também é um elemento da peça. Quando pisa no calo, a pessoa reclama e tem voz, e tem que levantar a voz. Então, assim, mas como a cor não pega, não tem... Sorry, assim, é uma marcha linda, incrível, a introdução é espetacular, mas tem isso, assim, sabe? Então, assim, eu fiz até eu escrevo textos para um site do Instituto Moreira Salles, que se chama Discografia Brasileira. www.discografiabrasileira.com.br. É um banco de dados que tem tudo, absolutamente tudo, que foi lançado em discos de 78 rotações no Brasil. Tem até partituras também, para algumas coisas. Não, esse não. Não é esse? Não, esse não tem partitura, deve ser outro, esse da partitura. Esse nosso, ele tem, assim, porque, assim, para as pessoas que não sabem, né? Disco de 78 rotações, o que é? Era o formato do disco, era um disco menor do que o vinil, e é o formato de disco que foi comercializado no Brasil de 1902, que é quando começam, né, a produzir disco, quando vem essa novidade, que é o disco, 1902, até 1964. Né? Sendo que a partir de 1951 tem uma outra novidade, que é um disco maior, com 6 músicas de cada lado, que é o famoso LP. Então, a partir de 51, começa a circular o LP. Então, assim, até 50, 51, só tinham 78 rotações, que é esse disco menor, com uma música do lado A e uma música do lado B. Então, assim, esse site, ele tem tudo que saiu em 78 rotações. Tudo. Você consegue todas as informações de todos os discos, você não, nem tudo dá para ouvir, mas quase tudo, assim, a maior parte dos arquivos, você consegue ouvir a música, né? Então, enfim, eu fiz esse preâmbulo para dizer que eu escrevo lá toda semana. Toda semana tem um texto meu sobre alguma coisa de música dessa época, assim, da era do rádio, ou de algum compositor, de algum cantor, de algum assunto. E eu fiz, a propósito do Carnaval, eu encomendei para o João Roberto Kelly, que é um dos maiores marchinheiros, eu encomendei as 10 marchas preferidas dele. E aí conversei com ele sobre cada uma das marchas, né? E ele não titubeou. Deixa eu botar só para poder ler para você. Porque, assim, ele botou o Teu Cabelo Não Nega, né? E aí, ele escolheu o Teu Cabelo Não Nega. Eu falei para ele assim, ele falou para mim que é uma marcha... Só deixar carregar aqui que eu vou ler o texto exatamente como está. Ele falou para mim. Considero essa marchinha um verdadeiro hino do carnaval, uma composição muito bem feita, maravilhosa.
aí eu contrapus, falei, Kelly, tem gente que reclama dessa marcha por causa do conteúdo racista. Ele falou, cara, o que ele me disse que o carnaval é uma grande brincadeira e, a meu ver, o politicamente correto fica até meio sem propósito nessa festa. Então, assim, é uma maneira de ver de uma pessoa de uma outra geração também, né? O Kelly já tem mais de 80 anos e é um cara de uma outra geração. Eu acho que, assim, é mais do que politicamente correto, sabe? Eu acho que é um pouco feroz. Assim, eu, por exemplo, nos bailes de carnaval que eu faço, quando eu canto e tal, de uns tempos para cá, eu preferi botar outras coisas no repertório para, sei lá, foi uma opção minha. Mas, assim, há quem cante, há quem toque, enfim. E eu espero que o Lamartine me perdoe. O Lala. Gente, muito bom. Eu concordo, assim, acho que é importante mesmo a gente falar sobre esse assunto, como que a gente hoje em dia pode falar sobre esse assunto, pode pensar sobre isso, até escolher, né? Escolher de uma forma consciente, não cantar e nem saber do que a gente está falando. Talvez a gente também seja muito branco para entender a dor, de repente, de uma pessoa quando ouve isso. Então, eu também entendo. Tanto na peça, a gente quis colocar isso na peça, né? Porque a gente achava importante em termos de história, mas a gente colocou só instrumental e até fazendo uma referência daquela questão do Lamartine, que eu acho muito legal também, né? Que falam que ele era uma verdadeira orquestra, que ele chegava nos lugares... Que ele, né? Radamés falava. O canto da boca ele fazia o trompete, com o outro ele fazia, né, o pandeiro. No nariz. Tinha no nariz saía não sei o quê. Exatamente. Ele fazia os arranjos, assim, ele mostrava as músicas com uma riqueza de detalhes, apesar de não ter esse domínio musical como Pixinguinha, né? Mas a gente quis trazer isso um pouquinho, né? Aí a gente acabou juntando essas duas coisas na peça, né? Botando o Teu Cabelo Não Nega, botando essa coisa dele de ser um pouco percussionista, né? Corporal, sei lá. Então, mas eu acho que é importante, uma coisa importante pra gente falar, assim. Claro, porque assim a gente tem que dar voz, entendeu? A quem se incomoda, a quem se sente ofendido, a quem passou séculos engolindo a seco, sabe? Então, assim, eu sou o primeiro a atentar para esse tipo de coisa. Eu, como homem, eu não posso me deixar guiar por esse tipo de deixa para lá, entendeu? Assim, eu preciso, mais do que nunca e mais do que qualquer um, estar atento para esse tipo de coisa, entendeu? Porque, enfim, mas eu, assim, volta e meia eu vejo pessoas de outras gerações relativizando isso. E acho que também é um jeito de ver. É um jeito diferente de ver. Eu não vejo assim. Talvez eu visse assim há um tempo atrás, mas mudei. Então é isso. Muito obrigada. Foi um prazer. Prazerzão conversar contigo. Prazerzão poder participar desse trabalho lindo que vocês fizeram e estão fazendo agora, adaptando para a websérie. Estou louco para ver. Me emocionei muito vendo a peça de vocês. Chorei litros. É uma história muito bonita, uma história linda, assim, e muito cheia de ternura, assim, tem a sagacidade do Lamartine, tem toda aquela picardia dele, mas é muito terna, sabe? É muito terna o boneco, aquela coisa dos bonecos e meu Deus, eu fiquei muito emocionado e assim, muito feliz de ter sido chamado. Eu acho que deve ter sido ele que soprou, assim, sabe? Tipo, vai, participa lá. Então, assim, prazer. E é um prazer estar de novo conversando com você sobre ele e desejando, assim, o melhor para essa websérie.
Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Então é isso. Um beijão. Valeu, Ana. Um beijo para todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.